todas, todos, todes. Meu nome é Carolina Costa Ferreira, eu sou professora do IDP, do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional, da especialização em Direito Penal e Processo Penal do IDP Online e da graduação em Direito. E hoje estamos começando o terceiro episódio do IDPcast, nessa temporada de Ciências Criminais. E nesse episódio nós vamos falar sobre os mecanismos de colaboração premiada, de justiça penal negocial e, sobretudo, do acordo de não persecução penal. E, para isso, estamos com a nossa convidada, Maria Letícia Nascimento Gontijo, que é mestra em Direito Constitucional pelo IDP, é especialista em Direito Penal e Processual pelo IDP e em colaboração premiada pela Fundação Getúlio Vargas e é graduada em Direito pela UNB. Maria Letícia também é advogada criminalista e autora do livro O Acordo de Não Persecução Penal como Instrumento da Justiça Criminal Negocial, Análise dos Mecanismos de Controle e da Atuação do Ministério Público, publicado pela editora De Plácido e é fruto da sua dissertação de mestrado. Muito bem-vinda, Maria Letícia, muito obrigada pela sua presença. Eu queria começar falando um pouco sobre o Acordo de Não Persecução Penal, esse instrumento que foi criado, foi inserido na nossa legislação em 2019, pela Lei 13.964, a tão famigerada chamada Lei Anticrime, pacote anticrime. E eu queria que você falasse um pouco sobre, em primeiro lugar, o que é o Acordo de Não Persecução Penal, como é que ele pode ser firmado e seus elementos legais e constitucionais. Claro, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade, professora. É um prazer voltar à instituição em que eu concluí o curso de mestrado, concluí essa pesquisa e agora podendo trazer os meus resultados, né, desse trabalho. É um prazer, é uma honra. Obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade. O Acordo de Não Persecução Penal, ele é um mecanismo da justiça criminal negocial e que pressupõe basicamente a evitação do processo penal, né, com todas as suas fases. Qual é o interesse maior aqui? É o acordo entre acusação e defesa para se evitar o processo penal nos casos de crimes com pena inferior a 4 anos e que não tenham sido cometidos mediante violência ou grave ameaça e outros requisitos que são previstos pelo artigo 28A do Código de Processo Penal, inserido pelo pacote anticrime. Então, é um acordo em que a acusação e defesa entabulam negociações a fim de que o imputado abra mão de da plenitude, né, de alguns de seus direitos constitucionais, que somente são plenamente exercidos no processo penal tradicional, como o direito à não autoincriminação, o direito ao devido processo legal com todas as suas fases, em troca de uma redução significativa da pena, porque vão ser estabelecidas condições que, a meu ver, são verdadeiras penas criminais, porque são definidas com os parâmetros legais e assim devem ser. Uhum. Fora isso, seria uma ilegalidade, com certeza. A fim de se evitar a persecução penal. Agora, o grande problema, acho que o cerne da questão, é o amplo poder que isso acarretou nas mãos do Ministério Público, do órgão de acusação. Porque quem pode definir se será ou não oferecida a denúncia, se será ou não proposta a ação penal, é o Ministério Público. Então, falando um pouquinho mais sobre isso, né? Letícia, a gente tem outros mecanismos de justiça penal negocial no nosso processo penal. Então, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, né, que a gente chama pela abreviação, né, ANPP, o ANPP é uma novidade, mas ao mesmo tempo não é. Ele se acomoda aí junto com as nossas outras possibilidades de justiça penal negocial, como a transação penal, como a colaboração premiada. Então, onde é que o ANPP se acomoda em relação a esses demais mecanismos? Então, Carol, o ANPP, não falta quem não diga que o ANPP é uma transação inflada, né? A Lei 9.099, de 95, que instituiu os juizados especiais criminais, foi a lei que primeiro instituiu esses mecanismos precursores da justiça criminal negocial no nosso ordenamento jurídico. Dentre eles, a transação, como bem colocado, e a suspensão condicional do processo. A grande diferença do ANPP é que ele tem uma ampla de ilícitos penais que podem ser aplicados muito maior, vai muito além do que a transação e a suspensão.
e, claro, a exigência de confissão, que a transação e a suspensão condicional do processo não o exigem. É um requisito do ANPP e, para mim, deve ser compreendido única e exclusivamente como um requisito. Porque, para além disso, eu poderia cogitar, por exemplo, da utilização dessa confissão, tanto em outros casos penais, em outras esferas de responsabilização do agente, e até, vamos supor, em caso de uma eventual frustração das tratativas ou de descumprimento das condições do acordo, que o Ministério Público utilize dessa confissão para o oferecimento da denúncia. E, para mim, isso é inviável, isso não é possível, porque é apenas um requisito único e exclusivamente para aquela finalidade de celebração do ANPP. Então, ele se localiza, acho que respondendo assim mais diretamente, objetivamente a sua pergunta, ele seria o próximo passo, né? E claro, a diferença principal em relação ao acordo de colaboração premiada também, que é também um mecanismo da justiça criminal negocial e que estourou aí, né, no nosso processo penal brasileiro, com a enorme quantidade de acordos que foram feitos após a Operação Lava Jato, é que ele não busca encontro de provas. O ANPP não tem por objeto o encontro de provas ou servir como meio de obtenção de prova, como é a definição da colaboração premiada, né? O ANPP, para mim, é justamente uma política criminal em que o Ministério Público utiliza da sua oportunidade, seu princípio da oportunidade, para que aquele caso tenha uma resposta penal diferenciada. Qual é o benefício disso para o Estado? Evitar toda a tramitação de um processo penal e para o acusado não sofrer tantas agruras de responder a um processo penal, que a gente sabe que não são poucas, e ele não fica, então, com as consequências jurídicas de uma eventual condenação. Agora, é claro que isso vai ser definido em cada caso concreto, com certeza. Tem que ver exatamente se aquele caso é melhor uma estratégia de defesa através do acordo ou se o enfrentamento ao processo penal vai ser mais interessante para o imputado. Perfeito. Acho que é muito importante a gente fazer essa diferenciação para localizar o ANPP no nosso processo. Queria destacar duas coisas a partir do que você disse. A exigência de confissão no ANPP e a inserção do acordo de não persecução penal num sistema processual de natureza acusatória. Então, o acordo de não persecução penal ele se inseriu no nosso Código de Processo Penal por meio da Lei 13.964, de 2019, que também trouxe ao Código de Processo Penal a natureza acusatória expressamente definida no artigo 3º do Código de Processo Penal. Como é que você vê a confissão no acordo de não persecução penal, considerando que se trata de um dos elementos fundamentais de um sistema inquisitório? A confissão era a prova fundamental, era a prova mais importante de um sistema inquisitório. E agora, qual é esse papel da confissão num sistema acusatório, num sistema que se vê como um sistema cumpridor dos princípios constitucionais no processo penal? Então, Carol, acho que o grande desafio do acordo de não persecução penal é a gente conseguir que a sua aplicação seja feita em consonância com os ditames do processo penal que a gente tem estabelecido e que foi estabelecido a duras penas, né, na nossa Constituição. E a gente luta aí diuturnamente para a manutenção desses princípios e resguardo deles. A questão da confissão, como eu disse, para mim ela não pode ser entendida para além de um requisito do acordo. Eu não posso compreender essa confissão como uma prova. No meio de prova. O Ministério Público, no momento em que ele entende que aquele caso enseja a aplicação do ANPP, ele deve já ter em si definidos claros indícios mínimos de autoria e materialidade, a opinio delicti, que a gente fala, né, a partir da consistência da justa causa naquela investigação, naquela apuração. Porque, caso contrário, Carol, se o Ministério Público for buscar o ANPP numa investigação que já está meio capenga, meio fadada ao insucesso, isso seria um atalho investigativo, como se a confissão complementasse o que não foi feito na investigação. Se a investigação não prosperou, como o membro do Ministério Público assim desejava, se ele não encontrou as provas, que se arquive. E, aliás, a experiência do Juizado Especial Criminal nos mostra exatamente a necessidade de se levar a sério no sentido da legalidade mesmo, assim, do sistema. Quando a gente diz oportunidade, tem a diferença, né? O princípio da oportunidade e o da discricionariedade. No ANPP, a gente não pode cogitar de uma mera discricionariedade, a bel prazer da vontade ou não do órgão acusatório, né? Num sistema acusatório em que se tem as funções muito bem definidas de Ministério Público, juiz,
É claro que essa questão, o ANPP é benéfico, mas não pode ser imposto pelo judiciário, sem dúvida, sob pena de violação ao acusatório, mas o Ministério Público, ao vislumbrar tanto a possibilidade de incidência ou não do ANPP, a meu ver, só estaremos dentro da legalidade se ele o fizer fundamentado no princípio da oportunidade legalmente regulada. Significa exatamente essa atenção àquelas previsões legais específicas em que o Ministério Público vai ter que fundamentar a razão. E aí, para mim, é a grande chave do ANPP se conformar. É que a manifestação seja ministerial, tanto pelo oferecimento ou não do ANPP, que seja fundamentada, que se explicite as razões, para possibilitar tanto a defesa se insurgir contra aquelas razões, quanto ao Poder Judiciário, que exerça o efetivo controle jurisdicional sobre a questão. Sobre o acordo. Então, era outra questão que eu queria trazer para que você falasse um pouco mais para as pessoas que estão nos ouvindo e estão nos assistindo. Num sistema acusatório, num sistema processual de natureza acusatória, nós temos os princípios da obrigatoriedade, da ação penal. Então, o Ministério Público, entendendo que existem indícios de autoria, materialidade, justa causa para a ação penal, o Ministério Público é obrigado a oferecer a denúncia, a iniciar o processo penal. O acordo de não persecução penal vem justamente nesse momento processual, dando uma alternativa ao Ministério Público de rescindir, de não aplicar o princípio da obrigatoriedade em troca de uma confissão circunstanciada, em troca de algo que seja também benéfico e proporcional à prática do crime por aquela pessoa que será ou que seria processada criminalmente. E, além disso, a gente tem o princípio da oportunidade. O acordo de não persecução penal acontece justamente nesse momento do oferecimento da denúncia, acontece nesse momento em que existem os indícios, então não é caso de arquivamento do inquérito. Acho que isso é muito importante que nós deixemos bem evidente aqui, né? O ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, não é um substitutivo do arquivamento. Ao contrário, ele está num momento, se não existirem indícios de autoria, materialidade ou justa causa, a promoção de arquivamento é o instrumento cabível na investigação, né? Para encerrar aquela investigação. Enquanto que o ANPP está nesse momento intermediário. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa renúncia ao princípio da obrigatoriedade na ação penal, que nós já vemos também na colaboração premiada, e aqui a gente tem um diálogo com a colaboração premiada, mas temos também essa necessidade de controle jurisdicional do acordo. O acordo é feito em audiência, o acordo é feito sob a tutela jurisdicional, o acordo não é feito fora do sistema processual de natureza acusatória. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas duas questões, né? A obrigatoriedade, a oportunidade e o controle jurisdicional sobre o ANPP. Com certeza, Carol. É pressuposto básico do ANPP o afastamento, né, da obrigatoriedade, a relativização desse princípio da obrigatoriedade. E o ANPP não inova nisso, como você disse. Tem outros institutos que demonstram o afastamento da obrigatoriedade, mesmo porque cogitar de uma obrigatoriedade absoluta e restrita é simplesmente irrealizável, né? Não é possível que isso aconteça. É o fracasso total do sistema de justiça criminal. A gente sabe que já existe, até certos códigos, o professor Antônio Suchsberger fala em um dos livros dele, que existem códigos que o operador do direito, especialmente o membro do Ministério Público, usa para definir em quais casos ele vai atuar ou não, porque são casos invencíveis. A gente sabe que a demanda é imensa. E essa é uma das razões de ser da instituição do ANPP, né, no ordenamento jurídico, é trazer um novo enfrentamento para uma situação que seria passível de ser submetida a um processo penal. Como você disse, não é jamais uma alternativa ao arquivamento, pelo contrário, é uma segunda opção, é uma solução consensual abreviada daquela persecução penal. E aí vai importar ao advogado que converse de forma muito clara e honesta com o seu cliente, mostrando todas as cartas do jogo. Olha, o Ministério Público já dispõe de justa causa, estão aqui esses e esses e esses elementos.
eu entendo que é uma estratégia de defesa melhor a gente partir para o ANPP. As condições pactuadas podem ser essas e essas. As consequências serão essas e essas, né? A extinção da punibilidade depois do cumprimento do acordo. E ele não vai sofrer, claro, as consequências de uma eventual condenação. Mas é preciso que isso seja muito bem analisado no caso em concreto. E aí, por isso é tão essencial que se estabeleçam mecanismos de controle da atuação do Ministério Público, porque a gente não pode cogitar de um ANPP aplicado numa discricionalidade livre e simples do membro do Ministério Público, porque sou pena de inserir aí subjetivismos, favoritismos e, claro, um ataque frontal à isonomia, né? Sendo aplicável aquele caso em concreto, de acordo com os critérios previstos em lei, incumbe sim ao Ministério Público fundamentar a decisão, tanto pelo oferecimento quanto pelo não oferecimento, justamente para que a gente não esteja em um ambiente de discricionariedade, não que a gente afaste essa obrigatoriedade às avessas, né? Como se isso permitisse ao membro, então, do Ministério Público uma atuação descolada da realidade, descolada do texto legal. Isso não é possível. E um dos mecanismos de controle, com certeza, é a atuação jurisdicional. A meu ver, o juiz não pode ser um mero homologador de acordos, como a gente viu, infelizmente, na experiência pretérita do Juizado Especial Criminal. A gente tem que aprender com o que a gente já passou, com o que a gente enfrenta. É claro que os institutos da Justiça Criminal Negocial são passíveis de muitas críticas, eu aponto várias na minha pesquisa, sim, mas a gente não pode negar que ele está em vigência, ele está em curso. Então, a gente tem que encontrar meios e soluções para diminuir os danos aos preceitos do processo penal. Um deles, certamente, é o controle jurisdicional. O juiz tem que estar à frente ali na audiência de homologação, verificando se aquele caso, de fato, seria passível de ANPP ou se não, seria de arquivamento. E aí eu vejo como uma possibilidade de que o juiz até não vem previsto um procedimento para o juiz, mas nada impede que ele, por exemplo, rejeite uma denúncia, um caso que ele entenda ser pertinente à aplicação do ANPP, ou que ele diretamente, utilizando do parágrafo 14, né, do artigo 28A, encaminhe ao órgão superior do Ministério Público para que, então, se defina. O juiz precisa se ater tanto ao controle de legalidade do acordo em si, quanto das cláusulas também. Exatamente. A gente tem visto até, embora haja aí uma linha muito tênue, né, Carol, o juiz também, claro, não pode se imiscuir de tal modo a impor uma condição e outra, não é disso que falamos. O juiz não é acusador, né? Não é disso que a gente fala, mas sim da legalidade, porque a lei deixou em aberto, acho que no inciso 5º ou 6º, salvo engano, que o Ministério Público possa propor condições diversas, e não especifica. E aí eu estou de novo no âmbito da discricionariedade, que eu não admito, e sim a oportunidade legalmente regulada. Então é claro que a gente não pode cogitar de uma condição, por exemplo, que impeça uma pessoa de se candidatar, como eu já vi em um caso. Sim. Isso não é viável. Nós temos que ter condições pautadas pela legislação. Como nós vemos em medidas cautelares, a obrigatoriedade de frequentar cultos, frequentar igrejas. Então, aí nós ultrapassamos a própria finalidade do processo penal e há um excesso na atividade jurisdicional em si. Não é isso, né? É um exame formal, sim, das condições de homologação, mas também um exame legal do conteúdo das condições. Exatamente. Falando um pouquinho mais sobre isso, avançando, Letícia, queria saber um pouco mais o que você conseguiu pesquisar na sua dissertação, quais foram os seus objetivos na dissertação, que agora é publicado em formato de livro. Você se concentrou na atuação do Ministério Público como, né, de fato, é o grande personagem, né, do acordo de não persecução penal. Inclusive, no início, quando a lei foi publicada, estava ainda em prazo de vacatio legis, uma discussão que foi muito grande foi sobre a oportunidade do acordo de não persecução penal e a obrigatoriedade de o Ministério Público propor o acordo de não persecução penal. E o Supremo Tribunal Federal, salvo engano, já se manifestou nesse sentido, no sentido de não, é uma prerrogativa do Ministério Público propor ou não o acordo de não persecução penal quando entender que estão ali incluídas as condições e que não é o caso de denúncia. Porque se for o caso de denúncia,
a denúncia continua, né? O processo penal segue, o processo penal continua sendo a regra e os mecanismos de justiça penal negocial continuam sendo a exceção. Eu falo um pouco isso porque uma das dicas de leitura que eu vou passar no final é justamente um relatório de uma ONG chamada Fair Trials, que menciona justamente isso, né? A expansão dos mecanismos de justiça penal negocial se sobrepondo aos processos penais. Então, os processos penais, nós gostemos deles ou não, possuem garantias constitucionais, tanto para a acusação quanto para a defesa. Enquanto que o acordo, como você bem mencionou, né, nós podemos ter cláusulas abertas. E que cláusulas abertas são essas? Nós já aprendemos com a colaboração premiada que existe aí uma linha muito tênue entre o que é o controle penal, o que é matéria penal ou processual penal e o que é questão civil, o que é um contrato. Em uma conversa anterior que eu tive com a Maria Letícia, eu digo isso sempre em sala de aula. Eu tenho muita dificuldade com a colaboração premiada, por exemplo, porque para mim me parece ser um grande contrato. E no sistema processual penal, nós temos uma lógica adversarial. E no acordo de não persecução penal, na colaboração premiada, essa lógica é inversa. Essa lógica precisa ser convergente. Então, trazendo aqui os achados da sua pesquisa, o que você conseguiu encontrar em relação à atuação do Ministério Público oferecendo o acordo de não persecução penal e como o Ministério Público tem aplicado a NPP? Carol, o maior objetivo, o que me moveu nessa pesquisa, em verdade, foi exatamente esse amplo poder que foi conferido ao Ministério Público. Ele, como principal personagem na ANPP, ele dispõe de poder para definir quando e se será oferecido o acordo e essa questão das condições. Então, a meu ver, a natureza jurídica até era um dos pontos da minha pesquisa. Qual é a natureza jurídica do acordo de não persecução penal? É direito subjetivo? É um negócio jurídico processual? E eu cheguei à conclusão de que, em primeiro lugar, é um poder-dever do Ministério Público, desde que presentes aqueles requisitos, que seja oferecido. E, se não for o caso, que o não faça, mas que fundamente essa decisão pelo não oferecimento. Exatamente para se tentar, de algum modo, controlar esse amplo poder do Ministério Público. E já de modo mais específico na minha pesquisa, exatamente eu tentei buscar quais são as formas de controle dessa atuação do Ministério Público e como se poderia vislumbrar isso na prática. Então, eu coloco aí que são os mecanismos de controle da atuação do Ministério Público, né? Partindo, em primeiro lugar, de uma organização interna da instituição, que contempla orientações com normativos internos que, por vezes, são dissonantes entre si. Por exemplo, eu tenho normativos da Procuradoria-Geral da República que prevêem uma coisa e normativos internos de Ministério Público Estadual que prevê de outra forma. Então, é preciso, em primeiro lugar, que essas orientações sejam uniformizadas, até para uniformizar a atuação do Ministério Público. Porque aqui a gente não está falando do gosto ou não do membro, né, do órgão acusatório. Se trata, de fato, de uma opinião que ele tem que formar e que tem que fundamentar. Porque a gente vive no mundo do direito. E né? Isso tem até uma discussão sobre a aplicação do princípio da unidade do Ministério Público, não é? Se o Ministério Público é uno, independentemente das suas divisões territoriais ou divisões de atribuições, cabe ao Ministério Público como um todo organizar essas normativas. Via Conselho Nacional do Ministério Público seria o caso, não? Via CNMP, com certeza, Carol. Até o NPP foi instituído, em primeiro lugar, por uma resolução do CNMP, né? Sim. O NPP é uma novidade recente no Código de Processo, mas no direito ele já existia, era um grande questionamento até a constitucionalidade do acordo, né? Enquanto ele estava estabelecido apenas em resoluções do CNMP. Mas, com certeza, o caminho, para mim, é o estabelecimento desses mecanismos de controle a partir dessas orientações internas do Ministério Público que devem ser unificadas, pautadas sempre pela salvaguarda dos preceitos constitucionais. E com isso eu quero dizer o quê? Que sejam previstas orientações internas, até com o eventual imposição de sanção em caso de descumprimento, para que o membro se atenha a legalidade mesmo, as hipóteses taxativas de oferecimento, né, desse acordo, que seja somente em casos em que não seja caso de arquivamento, embora isso seja óbvio, infelizmente, na prática acontece
da gente receber. Eu, na minha atuação profissional, infelizmente, já recebi algumas ocasiões propostas de acordo em casos que eram, assim, visivelmente de arquivamento. E não por outro motivo, recusei o acordo, o juiz veio e não aceitou a denúncia, rejeitou a denúncia. Então, assim, são questões que devem ser uniformizadas pelos normativos internos, em primeiro lugar essa, porque me parece que evita uma série de problemas daí decorrentes, mas outras também, por exemplo, o uso da confissão para além desse requisito, a possibilidade de realização do acordo em audiências de custódia. Sim. Né? Tem uma série de questões, o dever de transparência, de boa-fé do membro, a impossibilidade de oferecimento de contratos de adesão, que é o que também tem acontecido na prática, infelizmente, não é o que... A ideia do Instituto não é essa, né? Se pressupõe a consensualidade, o diálogo. O ANPP como contrato de adesão, né, Maria Letícia? Que difícil. Porque, sim, a gente sabe que no cotidiano da justiça criminal nós temos os padrões, né? Nós temos os modelos. Mas como é que nós podemos pensar em modelos considerando uma situação tão peculiar como é a do acordo de não persecução penal, né? Com certeza. A questão da audiência de custódia, né? O acordo de não persecução penal, como, né, nós já falamos aqui, só é cabível quando há indícios de autoria, materialidade, justa causa e condições adequadas para o oferecimento da denúncia. A audiência de custódia... Não é o momento. É aquele momento inicial, é aquele momento urgente, aquele momento instantâneo pós-prisão em flagrante. Então, há também questões pessoais, né, Letícia, que a gente precisa levar em consideração. Você mesma disse, em relação à estratégia, a conversa com a defesa sobre as condições do acordo, sobre as possibilidades, e como isso vai ser colocado pela defesa junto com a pessoa que vai firmar o acordo de não persecução. Então, não pode ser algo padronizado, não pode ser algo de afogadilho, né? Existe aí também um momento processual e pessoal adequados para firmar o ANPP. Com certeza. E aí entra, a meu ver, a atuação da defesa também como mecanismo de controle da atuação do Ministério Público. Porque, embora seja incentivado, por exemplo, em orientações internas da PGR, o oferecimento de ANPP na audiência de custódia, incumbe a defesa, naquele momento, se insurgir, dizer não. Eu vou analisar junto ao meu cliente, junto ao procedimento, o que tem, vou analisar de fato o que está em jogo, quais são as possibilidades de eventualmente prosperar uma tese defensiva, quais são os elementos que estão ali, esclarecer o cliente de quais são as possibilidades de defesa que se tem ali, e até para averiguar, Carol, se ele conseguiria cumprir uma condição que se cogite. Porque não adiantam vir esses contratos padronizados, descolados da realidade, se nos mais diversos rincões do país, infelizmente, né, nas mais diversas dificuldades aí, vem uma necessidade de pagamento de um valor muito a maior que a pessoa não consiga cumprir, e isso vai ensejar exatamente o descumprimento do acordo e o sujeito vai responder à ação penal do mesmo modo. Com certeza, a defesa também deve ter um papel intenso nesse momento como um mecanismo de controle, tanto dos casos em que não for oferecido, né, quanto nos casos em que for oferecido, para analisar se essa de fato é a melhor estratégia de defesa a ser contemplada, e claro, com o que a gente chama de consentimento informado do agente, porque o acordo pressupõe também a voluntariedade, né, Carol? Imagino que essa sua recomendação desse texto da ONG implica exatamente nos casos em que inocentes acabam aceitando acordos, como a gente tem na experiência norte-americana, vários estudos, né, da barganha, em que os inocentes acabam aceitando acordos, temendo por uma penalidade maior ao final, ou em casos de enfrentar exatamente a condenação, né, que ele não deveria se submeter. E aí sim entra o papel da defesa com uma atuação munida de boa-fé e de real compromisso com os interesses da defesa da pessoa que ele representa. Então, é também um mecanismo de controle. A meu ver, a gente tem aí, então, essencialmente 3 mecanismos de controle dessa atuação do Ministério Público que vão possibilitar a aplicação do ANPP dentro dos ditames constitucionais. É a atuação consolidada do Ministério Público com seus normativos internos
mais ajustados, mais alinhados. É claro que a lei veio um pouco deficitária em alguns momentos, Sim. Principalmente nessas cláusulas abertas, e aí... A lei não definiu um procedimento, Não né, há Maria um Letícia? procedimento definido. Isso a gente vai enfrentar na jurisprudência, a exemplo mais ou menos do que a gente viu na colaboração premiada, que o Supremo consolidou de vários precedentes, hoje até incorporados à legislação, né? Até com o pacote anticrime mesmo. E a gente vai enfrentando isso, as possibilidades do acordo fora do momento de oferecimento da denúncia, quando já houver caso em curso, né? Depois com a exceção da lei, a possibilidade de oferecimento do ANPP em casos em curso, que para mim é possível, sim, por ser mais benéfico, é claro, embora não se evite o processo penal como um todo, como é a intenção do ANPP, se evitam as condenações, os efeitos práticos da condenação, né, que são muito, muito prejudiciais ao agente. Então, defendo sim como uma possibilidade, sendo uma norma mista, que a meu ver Sim. Né, eu entendo que é possível sim, a norma retroagir para alcançar esses casos. Então, são várias questões a serem definidas internamente ao Ministério Público, se é o órgão principal nessa história. A defesa deve ter uma atuação preponderante e comprometida, né, de fato, em analisar se aquele caso é ou não, porque a gente recebe propostas que são até interessantes, né, Carol? Existe uma sedução em torno do acordo de não persecução penal. Né? Mas é preciso que se verifique exatamente se aquele caso é a melhor estratégia. Isso vai ser benéfico? Porque tem uma série de implicações ao se aceitar um acordo, né? E existe uma urgência por parte dos clientes também de resolver rapidamente aquela demanda. Então, me parece que o acordo de não persecução também tem esse poder de sedução no sentido de se contrapor a uma demora excessiva do sistema de justiça criminal. Mas Claro. Essa falta de razoável duração do processo não deveria ser um instrumento ou um argumento favorável a firmar um ANPP, não necessariamente. Jamais. O processo penal existe exatamente para se evitar ilegalidades como garantia, e abusos. Né? É uma garantia em si mesmo, né, das arbitrariedades. O ANPP, a meu ver, deve ser considerado pela defesa, né, partindo do ponto de vista da defesa, se de fato se vislumbrar que o Ministério Público já dispõe de elementos mais que suficientes e que é razoável considerar que pode vir sim uma condenação. Então, se aquilo for interessante, se for possível conciliar algumas condições que sejam possíveis de se realizar, se a pessoa não tem, claro, não se pode cogitar de fazer um acordo hoje e outro amanhã, então é possível se analisar também isso, né, caso a caso. Então, vai ser a partir da análise concreta mesmo, da atuação responsável da defesa, para não se deslumbrar com a facilidade, né? Claro que responder a um processo penal, por muitas vezes, já é uma pena em si mesma, né, Carol? Então, é preciso se analisar muito concretamente se esse benefício é válido nesse momento, a partir da necessidade de que o ANPP, uma vez instituído, implica na não vigência em plenitude dos direitos de defesa, né, das garantias constitucionais. Então, é preciso se analisar caso a caso mesmo, pontualmente, com uma atuação preponderante da defesa, o Ministério Público comprometido e o controle oferecido pelo Poder Judiciário, com certeza. Que é a inclusão, de fato, do ANPP em um sistema processual de natureza acusatória. Bom, encaminhando, então, a nossa conversa para o final, eu queria dar uma dica de material, para além, claro, né, do livro da Maria Letícia, que é fruto da dissertação de mestrado dela, orientada pelo professor Vinícius Vasconcelos, que é professor do IDP, e eu queria trazer o relatório da ONG Fair Trials, chamado The Disappearing Trial. Esse relatório mostra justamente a expansão, o avanço dos mecanismos de justiça penal negocial em todo o mundo. Então, especialmente depois do ano 2000, primeira década do século XXI, nós tivemos uma expansão muito forte dos acordos não penais em todos os países, né? Então, se antes era um instrumento mais ligado aos sistemas de common law, aqui agora, nos países de civil law, nós temos mais instrumentos de natureza acordos de natureza não penal, instrumentos negociados. Isso
em um primeiro olhar, isso não seria um problema. Mas olhando justamente para o processo penal como garantia, o que nós vemos, e aí aqui o relatório foca também muito na realidade dos Estados Unidos, é de que, por exemplo, nós temos mais de 95% dos casos resolvidos por acordos. Então, onde está o processo? Né? Então, por isso que o nome é o processo em fase de desaparecimento, né? O processo quase não existe. E como nós falamos aqui no episódio, o processo é garantia. O processo é um conjunto de garantias. Então, o que está substituindo esse conjunto de garantias? Acho que essa é uma das grandes perguntas que a gente pode fazer em relação a todos esses instrumentos de natureza negocial, de natureza não processual, adversarial. Não que o sistema adversarial seja o mais perfeito possível, não, ele tem muitos problemas, inclusive, mas temos muitas questões que precisam ser colocadas ainda em discussão. Então, essas eram as minhas dicas de livro. Você tem alguma dica para além do seu livro, Maria Letícia? Eu tenho, Carol. Para além do livro, eu usei bastante, é um livro do professor Vinícius Vasconcelos, que foi meu orientador, que ele fala exatamente sobre a barganha e os instrumentos de justiça criminal negociada. E aí ele traz uma análise muito interessante, Carol, sobre os problemas da barganha, claro, dentro da realidade norte-americana, que vai muito ao encontro do que esse trabalho deve demonstrar, eu imagino, né? Mas ele traz também para a realidade brasileira, por que isso seria um problema no nosso país, a barganha pura e simples. E é muito interessante porque a gente consegue vislumbrar, antever problemas que podem advir aí dessa franca expansão dos mecanismos da justiça criminal negocial para que a gente tente evitar. É o grande desafio do ANPP, é compatibilizar a sua aplicação com os ditames constitucionais. É redução de danos, é uma política de redução de danos. A gente tem que admitir, o ANPP já está aí, nós já temos mais de 25 mil casos de ANPP celebrados no Brasil. Então, a gente tem que encontrar meios, soluções, caminhos para se salvaguardar as garantias constitucionais. E o Vinícius traz isso de modo muito interessante no livro. O livro dele se chama Barganha e Justiça Criminal Negocial, Análise das Tendências de Expansão dos Espaços de Consenso no Processo Penal Brasileiro, pela editora De Plast. Uma pena, não trouxe o meu exemplar aqui, mas vale a leitura. Perfeito. Muitíssimo obrigada, Maria Letícia. Bom, estamos nos encaminhando para o final. Queria agradecer muitíssimo pela sua presença, Maria Letícia, pela possibilidade de conversa, pela troca. Espero que mais e mais pessoas acessem o seu livro depois desse episódio e que você continue pesquisando esses temas que são tão importantes, tão candentes. Acho que essa discussão sobre o acordo de não persecução penal como um instrumento de política criminal, de redução de danos, num contexto de um sistema acusatório, ainda vai render muitas agendas de pesquisa. Com certeza, Carol. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, pelo convite, pela oportunidade de dialogar sobre esse tema que me é tão caro, que com certeza a gente ainda vai enfrentar aí muitas novidades aí na sua aplicação prática, pela jurisprudência, e vamos conseguindo conformar esse instituto aí de alguma forma. Perfeito, muito obrigada. Agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam até agora no YouTube e nos tocadores de podcast e aguardo vocês no próximo episódio. Até lá! Obrigada a todas, todos, todes por assistirem a esse episódio. Peço que curtam o canal do IDP Online, compartilhem o nosso vídeo e assistam aos próximos episódios. Até lá!